Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Peço que você dobre sua atenção nessa palavra que eu vou ler. É muito forte. Em Gênesis 18, no versículos número 20 e o 21. Gênesis 18, 20 e 21. Disse, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, que o seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão eu saberei. Olha o que Deus disse, Abraão. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Então eu saberei. Olha o que Deus falou, Abraão. As acusações contra Sodoma e Gomorra chegou até mim. Eu ouvi. Só que eu descerei para ver se o que eu tenho ouvido corresponde. Então percebe, Deus falou assim, eu ouvi as acusações contra Sodoma e Gomorra. Só que eu descerei para ver se o que eu tenho ouvido corresponde. Então eu saberei. Percebe que Deus, Ele não vai descer apenas por aquilo que ouviu. Deus vai descer para ver se é verdade aquilo que Ele ouviu. Percebe que Deus não se move apenas por aquilo que ouve. Deus primeiro vai atrás de fatos. Escuta isso aqui. Olha o que Deus falou. Presta atenção, irmão. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, o pecado de Sodoma e Gomorra é tão grave. Eu descerei para ver se o que eu tenho ouvido corresponde. Percebe que Deus vai descer para ver se é verdade aquilo que Ele ouviu. Deus não se move apenas por aquilo que ouve. Deus vai atrás de fato. O problema das pessoas é que elas se movem apenas por aquilo que ouve. Filho, para de se mover por fofoca, rapaz. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Se nem Deus se move por aquilo que ouve. Olha o que Deus falou. Abraão, eu vou descer para ver se é verdade aquilo que eu ouvi. Então eu saberei. Deus está dizendo assim, eu não vou descer apenas por aquilo que eu ouvi. Eu vou descer para ver se é verdade que eu ouvi. Deus procura fatos. Deus não se move apenas por aquilo que ouve. Deus vai atrás de verdade primeiro. Percebe? Deus ouviu acusações. Só que Deus vai descer primeiro. O problema das pessoas é que elas dão ouvido para fofoca, sem primeiro saber de fatos. Filho, se você não viu, se você apenas ouviu, isso é apenas argumento. Mas se você vê, isso realmente é um fato. Então se você ouviu, mas não viu, isso é apenas uma fofoca. Se nem Deus se move por aquilo que ouve, por que você está dando ouvido para fofoca? Tem pessoas que falam assim, fiquei sabendo que fulano caiu em pecado, fiquei sabendo disso, fiquei sabendo daquilo. Você viu? Se você não viu, para de dar ouvido para fofoqueiro. Para de ouvir fofoca. Você quer ver uma coisa? Você lembra do rei Nabucodonosor? Escuta isso aqui. A Bíblia diz que os homens foram falar assim pro rei. Ó rei, tem 3 homens aí, Adraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostram à estátua que você levantou. O rei ficou furioso. Só que escuta isso aqui. O rei Nabucodonosor, ele não vai dar ouvido apenas para fofoca. Olha a atitude do rei. Presta atenção. Falaram pro rei que Adraque, Mesaque e Abednego não se prostrava. Só que o rei vai mandar chamar eles. Olha o que o rei disse. Daniel 3,13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Adraque, Mesaque e Abednego. Assim eles compareceram na presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Adraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e não adoram a imagem? Pois agora, quando ouvirem o som da trombeta, da citara, da harpa, da flauta, toda espécie de música, adora a minha estátua. Escuta isso aqui. Percebe? Segura isso aqui, pelo amor de Deus. Percebe? Falaram pro rei que Adraque, Mesaque e Abednego não se prostrava. Só que o rei falou o quê? Chama eles para mim, porque eu já ouvi. Mas eu quero saber da boca deles se é verdade. Eu não vou me mover apenas por aquilo que eu ouvi. Eu vou me mover atrás de fatos. Eu quero ouvir se é verdade, porque a moeda tem 2 lados. O rei não vai se mover apenas por aquilo que ouviu. O rei vai mandar chamar Adraque, Mesaque e Abednego. E ele vai falar assim: Adraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não se prostram? Por quê? Porque o rei já tinha ouvido.
Só que o rei quer saber da boca dele se é verdade. O rei não vai dar ouvido apenas para fofoca. O rei quer saber se é verdade. O rei está indo atrás de fatos. Para de dar ouvido para fofoca. Para de ficar ouvindo apenas fofoca, filho. Percebe? O rei quer saber se é verdade. O rei está indo atrás de verdade. O rei fala assim, peraí, eu ouvi, mas eu quero que chama eles. Porque a moeda tem dois lados. Vocês estão falando deles para mim, mas eu quero saber da boca deles se é verdade. Percebe? O rei não vai dar ouvido apenas para fofoca. O rei vai mandar comparecer aquele que estava sendo alvo de fofoca. E o rei vai querer ouvir da boca dele se é verdade ou não. Aí olha o que Deus falou lá para Abraão. Olha o que Deus falou para Abraão, irmão. Presta atenção. Em Gênesis 18, 20 e 21, Deus falou assim, Abraão, a acusação de Sodoma e Gomorra é tão grave que eu vou descer para ver se realmente o que eu tenho ouvido corresponde, então eu saberei. Aí percebe que Deus vai mandar 2 anjos lá em Sodoma. Por quê? Porque Deus ouviu, só que Deus vai mandar 2 anjos para ver se é verdade aquilo que ele ouviu. Deus não se move apenas por aquilo que ouve. Deus vai atrás de fatos. Deus vai atrás de verdades. Você quer ver como Deus vai atrás de verdades? Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros. Eita! Aleluia a Deus! Escuta isso aqui. Percebe que Deus vai descer lá para ver se é verdade. Deus fala assim, eu ouvi a acusação. Só que eu quero saber se é verdade. Eu vou descer. Vou mandar 2 anjos. Porque eu não vou me mover apenas por aquilo que eu ouvi. Porque quem se move apenas por aquilo que ouve, está se movendo por fofoca. E eu não sou assim. Eu me movo. Eu escutei, mas eu vou me mover atrás de fato. Eu quero saber se é verdade. Eu vou descer para ver. Percebe que Deus não vai sentenciar sem primeiro ver os fatos. Escuta isso aqui. Olha como que Deus é tremendo. Deus não vai destruir Sodoma e Gomorra sem primeiro ver que é verdade. Quando Deus viu que era verdade, aí Deus vai descer com sentença. Aí Deus fala assim, é verdade. O que eu ouvi, eu também vi. Então eu vou sentenciar. Aí Deus vai decidir destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Porque naquela cidade, o pecado era grave, irmão. Aí Deus desceu para destruir por causa do pecado. Filho, Deus abomina o pecado. Deus desceu por causa do pecado. Ali naquela cidade, tinha muitos homossexuais. Você sabia disso? Porque percebe, quando os anjos foi na casa de Ló, olha o que os homens vão dizer. Quem esses homens pensam que são? Traga eles aqui para a gente ter relação com eles. Percebe? O pecado era grave. Filho, tinha muitos homossexuais ali dentro. O pecado ali era um lugar pervertido. Deus desceu para destruir por causa do pecado. Percebe? Deus falou assim, eu ouvi, mas eu vou descer. E quando Deus viu que é verdade aquilo que ele ouviu, ele vai descer a sentença. Aí sim Deus vai sentenciar. Porque Deus só vai sentenciar quando ele primeiro vê, não por aquilo que ele ouviu. Deus vê. Primeiro Deus vê, para depois sentenciar. Eita Jesus. Eita glória. Percebe? Deus falou assim, eu vou descer para ver se é verdade. Deus não se move apenas por aquilo que ouve. Deus vai atrás de fatos primeiro, para só depois sentenciar. Fica com essa palavra em nome de Jesus. E para de dar ouvido para fofoca. Se nem Deus se move por aquilo que ouve, por que você está dando ouvido para fofoca? Reflita nisso em nome de Jesus.